Pois bem, então vamos aqui falar agora sobre a área da superfície de prismas. Né? Como nós havíamos visto anteriormente, né? Nós temos as representações planas também de prismas, né? Então vamos só observar a seguir a planificação da superfície de um prisma. Né? Você observa aqui que nós temos, né, as duas bases, né? Que nós temos aqui duas figuras geométricas, nesse caso aqui são dois pentágonos regulares, um pentágono em cima e outro pentágono logo abaixo. E nós temos aqui os 5 retângulos, ou figuras quadrangulares, né? Que vão ser usadas para representar que vão ser usadas na planificação deste prisma. Então, por meio delas, dá para identificar muitas características deste prisma, né? Tipo, ele possui 7 faces, né? Já que a planificação da superfície apresenta 7 regiões poligonais, ou 7 polígonos. Então, na representação plana desse prisma, tem bases pentagonais, pois as faces pentagonais não podem ser faces laterais de um prisma, né? Que devem ser necessariamente quadriláteros. Tem 5 faces laterais, né? Ou 5 faces retangulares, né? Já que as pentagonais são as bases dele. Então, isso aqui já são coisas que a gente observa só de ver a planificação do prisma e o próprio prisma. Ele tem 10 vértices, né? Uma vez que cada base contém a metade dos vértices do prisma. E é um prisma reto, pois as suas faces laterais elas são retangulares. E também tem a altura igual ao comprimento da aresta lateral, já que é um prisma reto. Então agora a gente vai falar sobre a área da superfície de um prisma. Bom, a área da base, né, nesse caso, a base, né, vai ser a área da face, que é a base. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, que necessariamente serão retângulos, né? E a área total vai ser a soma da área lateral com as áreas das duas bases. Ou seja, isso aqui seria basicamente uma formulinha, né? A área total da superfície de um prisma vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, como exemplo aqui, vamos lá. Calcular a área total de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C. Medidas dadas em uma mesma unidade. Pronto, tá aqui eu tenho um prisma reto retângulo, né? Ou seja, um paralelepípedo reto retângulo. As dimensões A, B e C. Então, neste caso, quaisquer pares de faces paralelas podem ser as bases do prisma, né? Porque se eu colocar ele deitado, assim do jeito que está, beleza. Se eu colocasse ele em pé, né? Com essa base aqui, também normal. Se eu colocasse ele sobre esta base, sobre essa parte que está aqui à frente também. Então, qualquer face dele aqui poderia ser a base do prisma. Então, no caso deste paralelepípedo aqui, então a área total vai ser a soma das áreas dos 6 retângulos congruentes 2A2. Então, eu poderia colocar, por exemplo, ó, 2 vezes A vezes B, né? Que seria esse retângulo aqui de cima. Ou seja, eu colocaria 2 vezes A vezes B, que seria a medida desse retângulo aqui de cima e o de baixo também. Eu poderia colocar também aí mais
2 vezes A vezes C. Ou seja, esse daqui da frente, né, ó, A vezes C. Viu? Mais 2 vezes B vezes C. Né, ó, 2 vezes B vezes C. Ok? Então, aqui nós teremos o quê? 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Um outro exemplo. Calcular a área total da superfície de um cubo de aresta A. Lembrando que essa primeira aqui, ela é válida para qualquer paralelepípedo reto retângulo. Qualquer paralelepípedo que seja, você pode utilizar dessa mesma forma para resolver o problema. Então, calcular a área total da superfície de um cubo de aresta A. Bom, bem, então nós temos aqui o cubo, né? Então, como é um cubo, todas as arestas são iguais. Então, um cubo é um paralelepípedo reto retângulo de arestas congruentes. Então, qualquer lado desse cubo pode ser base. Né? Então, nesse caso aqui, como todos os lados, todas as faces são congruentes, todas as faces são iguais, então nós podemos fazer dessa seguinte maneira. 2 vezes A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. Então, nós teríamos aqui a área total sendo 6 vezes A ao quadrado. Ou então, simplesmente, você calcularia a área de um quadrado desses, né? Você calcularia a área de um quadrado desses aqui. E multiplicaria por 6. Também dá no mesmo. Viu? Isso é válido para as 6. Não, isso é válido para todo e qualquer cubo. Próximo exemplo. Calcular a área total da superfície de um prisma hexagonal, né, regular abaixo. Aí nós temos aqui a planificação dele. Né, você observa aqui que nós temos aqui a planificação desse prisma. Está aqui prisma, está aqui a planificação. Temos os 6 retângulos e as 2 bases, que são hexágonos. Então, como vimos, né, como nós vimos, um prisma regular é um prisma reto e, portanto, as suas faces laterais são retangulares e congruentes. Então, as dimensões que nós temos aí, A e H. A área lateral, lembrando, ela vai ser dada por 6 vezes A vezes H. Ou seja, essa medida A, que é a arestazinha do hexágono, vezes a altura do próprio prisma. A base do prisma é uma região hexagonal regular de lado A, e todo hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos, e a área de um triângulo equilátero de lado L dada é feito por A igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é uma área de um triângulo equilátero, tá? E como nós teríamos aqui, a área desse hexágono, ela pode ser decomposta em 6 áreas, né, 6 triângulos equiláteros. Então, assim, a área do hexágono regular de lado L vai ser isso, ó.
3 vezes L vezes raiz de 3 sobre 4, ou seja, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai servir para todo hexágono regular, tendo dado qualquer lado dele, né? Qualquer lado dele, se você empregar nessa fórmula aqui, você vai conseguir calcular a sua área. Ok? Belezinha? Então vamos passar adiante. Portanto, a área da base desse prisma vai ser 3 vezes A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a área da superfície desse prisma hexagonal vai ser... Pronto, a área total dele vai ser isso, ó. Aqui nós temos a área total. Aqui nós temos a área total, né? Seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, 6 vezes A vezes H, que seriam as dimensões dos retângulos que formam as laterais. E aqui 2 vezes a área da base. Por isso que ficou esse monte de letrinha, né? Então, a área total dele seria, então, 3 vezes A vezes H mais A raiz de 3. Eu estou generalizando assim porque isso aqui vai servir para todo e qualquer prisma hexagonal. Pois bem, agora vamos tentar usar números, né, para a gente calcular essas coisas. Que acho que é melhor usar número mesmo. Então, determine a área total da superfície de um prisma triangular reto de altura 12 centímetros, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 centímetros e 8 centímetros. Pois bem, então para a gente calcular a área da superfície desse prisma, percebe que tem um xizinho aqui que a gente vai ter que localizar ele, que ele coincide com a hipotenusa desse triângulo retângulo. Encontrando ele, nós temos as medidas, todas as medidas para calcularmos a área. Então, o prisma tem a base triangular, né? Então, a área da base a gente já pode calcular. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, dá 24. Já a área lateral, ela é dada pela soma das áreas das faces retangulares, que compõem a superfície, né? Então, calculando, como eu disse, a medida da hipotenusa do triângulo retângulo da base, a gente tem isso, ó. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar como x igual a 10, por quê? 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 vai dar 100. E aí, raiz quadrada de 100 é 10. Então, essa medidazinha de x vai ser, então, 10. Então, portanto, a área lateral dele vai ser 6 vezes 12, né? Ó, seria essa parte aqui, ó. Vou chamar de 1, né? Que seria a nossa parte aqui, eu vou chamar de 1. 6 vezes 12. Essa outra parte aqui, que eu vou chamar de 2, né? Ó, vamos lembrar. Que vai ser 8 vezes 12. E o retângulo que está logo lá atrás, que é 10 vezes 12, que eu também chamaria ele de 3.
Ok? Então, somando isso tudo, vai dar 288. Então, logo a área total vai ser o quê? A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, fazendo isso, a área total vai ser 288, que é a área das laterais, mais 2 vezes 24, né? Que dá 48. E aí, 48 mais 288 dá 336. Portanto, a área total da superfície do prisma é de 336 centímetros quadrados. Aí um outro exemplo, determinar a área total da superfície do prisma oblíquo de base quadrada representada ao lado. Sabendo, né, que as suas faces laterais são congruentes. Ou seja, essas bases laterais elas são iguais. Essas faces laterais. Então, o prisma tem a base quadrada. Então, vamos lembrar, ó, aqui o lado mede 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado, então a área da base é 100. Tanto a base aqui superior como a inferior. Já para calcular a área de uma das faces laterais, vamos obter a altura H. Como assim? É porque a gente precisa obter uma medidazinha aqui. A gente obter a altura. Pelo menos para calcular uma das áreas das faces, né? Então, o que que a gente já sabe? O seno de 60, né? Que vai ser igual à altura vezes 30. Porque, ó, querendo ou não, essa altura aqui mede 30. E isso aqui, ó, percebe que é um triângulo retângulo. E aqui eu vou usar, ó, cateto oposto, né? Desculpe, cateto, né, oposto com hipotenusa, né? Aí daria seno, se eu não me engano. Então aqui nós temos a altura H, que é igual a raiz de 3 sobre 2. E nós temos aqui raiz de 3 sobre 2 igual à altura H sobre 30, que daria 15 raiz de 3. Então a área total vai ser igual. Então a área total desse paralelogramo vai ser. Cadê meu ponteiro? Tá aqui. Vai ser 4 vezes 10 vezes 15 raiz de 3. 15 raiz de 3, que se eu não estou enganado, seria essa alturazinha aqui. E aí, o que que acontece? Multiplicando isso vai dar 600 raiz de 3. Logo, a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, 600 raiz de 3 mais 2 vezes 100 vai dar 200, né? Que multiplica 1 mais 3 raiz de 3. Ok? Mas são raros os casos em que isso vai acontecer, viu? Então, essa área de 200, que multiplica 1 mais 3 raiz de 3, vai ser a área desse prisma oblíquo. Por isso que, na maioria das vezes, nós só colocamos prismas retos, tá? Viu? Então, só para relembrar, né? Aqui foi utilizada a razão seno para calcular, que é cateto oposto sobre hipotenusa.
Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta nessas questões? Estava meio complicado já para calcular as áreas, mas Pode eu acho, ir. eu creio que tenha sido, pois não, Thaís levantou a mão. Você Thaísa, pode né? explicar o último exemplo de novo? Pronto, posso sim. Só retornar ele aqui. Não sei. Pronto, vamos lá ver aqui de novo. Ó. Então vamos tentar explicar de uma forma mais devagar aqui. Então ele pede para determinar a área total da superfície desse prisma, tá? E aí vamos recordar o seguinte: o prisma ele já tem a base quadrada, né? Ou seja, esse quadrado aqui que tem 10 centímetros de lado, né? Como vocês podem observar. Então, para calcular aqui, eu só vou calcular a área de um quadrado para calcular a área da base. Então, aqui já temos que a área da base dele mede 100. Agora, para calcular a área de uma das faces laterais, eu vou precisar determinar a sua altura. Ok? Porque, como ele é oblíquo, percebe o seguinte: essa parte aqui mede 30, mas não obrigatoriamente esse lado aqui vai medir 30. Ele vai medir menos, tá? Essa parte aqui mede 30. Porém, esse trecho aqui, essa parte aqui, que seria usada para calcular essa parte, então vai medir menos. Então, para calcular essa altura AH, a gente vai se utilizar lá da trigonometria do triângulo retângulo, né? Que nós vamos utilizar aqui o seno. Por quê? Eu tenho aqui um cateto oposto, né? Que é representado por esse H. E o cateto adjacente, ele é representado por essa medida de 30 graus. Ok? Então, eu tenho aqui 30 centímetros, né? Que mede mais ou menos isso aqui. E eu tenho que determinar, na verdade, a altura H. Então, aqui é cateto oposto. E esse 30, ele é a hipotenusa. Então, fica desse jeito, ó. O seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 2. Aí daqui eu tenho que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí fica a raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 30. Agora, fazendo aquela história de meios por extremos, eu vou ter então o seguinte: 2H, né? Que ficaria, deixa eu tentar colocar aqui, 2H igual a 30 vezes a raiz quadrada de 3. Então, o que que acontece aqui? Esse 2 ele vai passar para cá dividindo, né? Vocês já sabem, toda equação. Então, 30 raiz de 3 dividido por 2, eu vou ter como altura, nesse caso, então, 15 raiz quadrada de 3. Isso aqui é a altura. Então, a área lateral dele vai ser, então, 4 vezes 10, né? Que é a base, né?
vezes a altura. O 10 é a base do paralelogramo e esse 15 raiz de 3 é a altura do paralelogramo. Vocês lembram, né, que para a gente calcular a área de paralelogramo, base vezes altura, assim como o retângulo também é base vezes altura. E esse 30 aqui, é só esse comprimento grande aqui, não é a altura. Então aqui nós temos que, se eu multiplicar aqui, eu vou ter então 600 raiz de 3. Isso já é a área lateral do paralelogramo. Logo, a área total vai ser a área lateral, né? Que é isso. Mais 2 vezes a área da base, que a gente já viu que a área da base é 100. Não, 2 vezes a área da base, né? 100. Então vai ficar assim. 600 raiz de 3 mais 2 vezes 100. Então, isso aqui, colocando o fator comum em evidência, como é que fica? Como aqui vai ficar 200, né? Eu tentaria simplificar tudo por 200, ó. 600 raiz de 3 por 200 vai dar 3 raiz de 3. 200 dividido por 200 dá 1. Por isso que fica 200 vezes 1 mais 3 raiz de 3. Porque se eu multiplicar 200 vezes 1 vai dar 200. 200 vezes 3 raiz de 3 vai dar 600 raiz de 3. Isso aqui é para, de certo modo, tentar simplificar um pouco os resultados matemáticos. Ok? Então, a área da superfície desse prisma é de 200 vezes 1 mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Então, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não. Pronto, acho que essa última explicação já deu para clarear bastante. Pronto, isso aí seria a nosso assunto de hoje. Aí tem a nossa atividade, né? Essa aqui é da atividade do segundo ano. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, pelo livro do terceiro ano, mas depois eu vou colocar no grupo lá de vocês. Mas de logo eu vou adiantar o seguinte. Vocês irão fazer, né? Vocês irão fazer na página 57 a questão 28 e a questão 33. Isso na página 57. Na página 58, aí vocês farão a questão de número 34. A, B, C e D. Viu? Porque aqui a questão 34 pede para calcular a área total dos prismas retos, né? Aqui na 33 da página 57, pede para determinar a área total desse prisma, né? Quadrangular reto. E na letra B pede para calcular a medida do segmento AB, que ele corresponde à diagonal de um paralelepípedo. E na questão 28, pede para calcular a área lateral do prisma reto aqui, ó. Esse prisma pentagonal. Pede só para determinar a área lateral. Aí, como nós temos aí feriado, né? Aí vocês vão ter até
mais ou menos amanhã, na manhã não, até quinta-feira, tá? No horário de até as 4 horas para entregar essa atividade. Então tem bastante tempo aí para fazer. Ok? Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aí pela atenção, desejando a todos aí uma ótima semana, um bom feriado, um excelente fim de semana, viu, gente? E até semana que vem.